E fala galera, beleza? Aqui quem fala com você é o Sandro. Seja tudo bem-vindo para mais um vídeo. Galera, eu tava vendo um vídeo aqui da internet. Os caras fez um vídeo aqui detonando Resident Evil 4 Remake. Cara, eu não assisti, vou assistir aqui, ver o que esse cara fala. Vamos reagir junto aí. Espero que você goste do vídeo. Não tá no canal, se inscreva, deixa o like, bora lá. Bora ver o que esse maluco faz aqui, que é o Jean, do canal. É, o Jean. Inscreva-se no canal, vamos inscrever no canal, tá aqui, inscrito, notificação. Então, bora lá. Sucede, espera aí se eu ver uma parada aqui. Deixa eu abrir. Bora lá. Você perde um ponto de ônibus, tacar uma maçã em você, hein? Choro. Nunca vi alguém falar tanta bosta. Nunca vi alguém chorão da porra. Olha lá, o David Jones 2.0 aí. Pô, moleque, tu é muito ruim. Que moleque esquizofrênico. Porra, doido, os caras detonam mesmo, ó. Os caras são foda mesmo na internet, a internet é... Caralho, vai tomar. A ilha conteúdo até que satisfaz. Já o castelo, eu não quero falar do castelo. Então estarei focando em mecânicas de gameplay como movimentação, combate e dificuldade. E eu acho importante mencionar que parte do que for dito é baseado nas dificuldades mais altas como intenso e profissional. Então fique com isso em mente. Quando o remake foi anunciado, eu fiquei além de empolgadaço, me questionando se realmente era necessário um remake para um jogo relativamente moderno. Ficava tentando imaginar como que a gameplay seria adaptada para os dias de hoje, já que, ao meu ver, esse sempre foi o grande forte do original. Não é à toa que ele é muito jogado até hoje sem nem ter muito incentivo pro fator replay. Então a própria galera que gosta do jogo fica se autodesafiando a jogar só de faca, de pistola, sem levar dano e até mesmo de granada. E isso acontece justamente pelo excelente balanceamento do game, onde jogadores iniciantes passam um certo sufoco e experientes conseguem margem para se autodesafiar. Então não é à toa que a preocupação bateu, já que a própria Capcom tentou reproduzir a forma no Resident Evil 5 e no Village, mas não tiveram o mesmo impacto que teve no R4. Mas aí começaram a sair os primeiros trechos de gameplay e eu pensei, eu acho que não tem como dar errado, né? Resident Evil. Cara, eu vou fazer sincero, eu não joguei o Resident 4 original. Eu só joguei o Resident, o remake no caso, já o 4 remake. O primeiro eu nunca tinha jogado, nunca joguei, só joguei o 4 mesmo, porque depois do 3 eu me dei uma desanimada no Resident, porque fugiu totalmente do estilo de jogo que eu curto, que é como o estilo de Ghost Silent Hill, que é a franquia que é a minha preferida. Aí quando o Resident 4 saiu, não me agradou. Aí eu também não dei a chance, né, de jogar, por isso que deve ser. Aí quando saiu o 4 remake, eu joguei. Aí não posso dizer é sobre o 4 clássico, né? Mas o do remake eu posso dizer que eu joguei muito. Já teve a sensação que recebeu um dano injusto? Morreu porque foi combado por um grupo de inimigos ou até mesmo um sozinho? Saiba que isso é o que mais acontece aqui. Mano, tá reclamando disso aqui, cara. Vai jogar Bloodborne, aí tu vai ver só que lá como que é. Lá é paciência, ali. Jogo difícil, cara. Lá o mob tu tá no level 300 lá, quase full, tudo equipado. Mesmo assim, se tu vacilar, os monstros lá te matam. Aí tu vem falar disso aqui, rapaz. Já vergonha. Não, peraí. Nossa. O cara tá com uma coisa porra de uma cabeça de galinha, doido. Cabeça de galo, cabeça de galinha no cabelo dele. Porra é essa, doido? O cara tá com galinha, doido. Tem a percepção, Se você prestar um pouco de atenção, vai perceber que uma gigantesca quantidade de dano que você recebe acontece durante alguma animação. E em muitas situações não existe nem chance de reação por conta da lentidão absurda do protagonista. Moço, tu vai reclamar do protagonista, vai jogar Silent Hill. Que o cara tropeça no próprio pé. Silent Hill, pô, te falado, ó.
Tu vem... tu tá... Vou acontecer. Criatura perversa. Vou clipar. Boa! E essa vulnerabilidade conveniente acontece em vários momentos. Como essa animação do fogo, que dura enquanto você estiver em cima dele e quando sai permanece durante 3 segundos. E o problema aqui é que você se torna um alvo ambulante, já que você não pode nem atacar e nem evadir. Porque por algum motivo ela impede ou cancela a corrida. O que não faz nenhum sentido você não poder correr enquanto pega fogo. De qualquer forma, isso gera situações como essa. Que porra é essa? E eu tô ligado que vai ter gente digitando loucamente, que isso agrega na dificuldade do jogo, ou até mesmo pro realismo, mas fica tranquilo que isso vai ser abordado lá na conclusão, fica aí. Tudo isso que eu acabei de citar começa a somar com o comportamento dos inimigos e como eles funcionam. No original, estávamos acostumados a lidar com vários inimigos na tela. Bota aí uns 10, 12. No remake a mesma coisa acontece, só que aqui eles são mais rápidos, tem diversos ataques diferentes, fingem que vão tacar machado, mas não vão, colocam armadilhas no chão, e tudo isso agrega de forma positiva para a gameplay. Só que ao mesmo tempo que parece que eles fazem tudo, às vezes eles não fazem nada. Nesse jogo, não é muito difícil de você encontrar alguém funcionando de forma completamente idiota. E na maioria das vezes tá por conta de uma falta de polimento mesmo. Tipo esse velho aí que fica me encarando, mas tem situações que isso acontece. O quê? O quê? O quê? Ou esse bullhead que saiu da área limite e por conta disso parou de atacar e começou a recuar. Como aqui no remake as áreas são separadas por um load dinâmico e não... não, isso aí acontece comigo, principalmente na ilha. Na ilha tem um limite que tu chega, os caras ficam te atirando, aí tu vai e volta, aí não atira, nem passa nem fica, aquele motor, só fica só matando os caras. Quando eu joguei a primeira vez, eu descobri esse, tipo um errozinho que dá na IA do jogo, eu acho. Que aí não atira nem vem, aí tu atirar. Aí tu atira, mata, encosta pertinho do Scaba. Load, como era no original. E não te ataca, de jeito nenhum. E se tu for, ele vai ter no limite, não ataca e volta. Aí tu mata, dá de matar tudinho. Não tem um lugarzinho lá que tu faz o limpa. Separação dos inimigos não ocorre de forma precisa. E isso não é um problema específico aqui do remake, vários outros jogos têm. Só que aqui chega a beirar o ridículo, já que eu só cheguei perto da saída e o mano já saiu vazado. Run. Mas na real, o que pesa mesmo são algumas decisões de design que deixam a gameplay inconsistente. Como algumas situações que os ganados cortam as próprias animações e te dão um dano completamente aleluia. Mas tem outra que causa ainda mais inconstância. Você já reparou que aqui no remake você tem que... Pera aí, velho. Tá? Ai. Enquanto no original, apenas um tirinho de pistola já era o suficiente para conseguir stunar os inimigos. Atordoar os granados fazia parte... Porque nesse fizeram, pô, eles fizeram os caras um pouquinho mais fortes ao dano. Que não tem muita resistência, tipo assim, não tem muito sensivador e estão mais resistentes que no outro. Parte do controle das hordas. Como aqui enfrentamos várias ameaças simultaneamente na tela, derrubar um ou outro dava uma leve livrada na quantidade. O próprio chute dá pouco dano. Então só serve mesmo para deixar o ganado mofando no chão. Já no remake, como a gente dá tiro em saco de cimento, esse controle não acontece. Então pode perceber que mesmo de forma inconsciente, a maioria dos jogadores joga de forma exatamente igual, que é ficar constantemente fugindo. Principalmente em partes mais apertadas como a vila, por exemplo. Vai. Mano, eu não tô tentando matar ninguém, tô só fugindo. Fica fugindo até tocar o sino. Foi isso que eu fiz, mano, mas os caras me cercaram, fazer o quê? Aí você ganha um tempinho aqui. Aqui, cara, basicamente é ganhar tempo. É reunir eles num canto, sair correndo. Gente, esse negócio de jogar na correria... eu achei que era uma armadilha ali. Eu fico muito nervosa. Pô, sério, Milton? Tenta fugir. Moça, eu tentei jogar assim, fugir, não consegui não. Não tem como não, eu acho que não tem como não. E se junta, demora tá. Tu pensa que tá longe, parece que teleporta pro outro lado, não tem como fugir dessa Fugir o máximo que puder do Dr. Salvador que você consegue. O que você acha que eu tava tentando fazer, Milton? Spray, vai. Cara, eu vou ficar correndo pra lá e pra cá. Uma coisa que eu acho só lenta é o Leon, cara.
Ele é meio lentão aqui no jogo também. Cara, mas que... inventei de tudo, cara. Eu preciso que ele coloque a mão na cara. Mas o homem toma 8 tiros na cabeça e não coloca a mão na cara. Tá entendendo agora o porquê da dificuldade de passar da cabana do Luiz? Porque como você não tem muito pra onde correr, você fica refém da jogabilidade torta desse jogo. E eu vou explicar o porquê ela é ruim. Por acaso você sentiu dificuldade em mirar no Resident Evil 4? Principalmente na versão de lançamento? Tenho boas notícias porque você não é tão ruim assim. Pra explicar o que acontece com a mira lixo desse jogo, primeiro é necessário... Pois eu sou ruim de mira. Sou horrível de mira, cara. De mira com movimentar o mouse. Por isso que eu jogo Silent Hill o 5, que é o Homecoming, que eu acho que é isso que eles falam, que eu uso a faca. Não tem como não. Lá no Silent Hill eu uso o pau. Igual o amigo meu, Big Boy, o Liquid Nerd, tem um canal aí, que ele tá fazendo só, zerando coisa, o Silent Hill 2 Remake só no pau. Sem o rádio, só no pau. Isso aí o cara vai de cada um. Eu sou ruim demais pra mirando, cara. Entender o que é uma Dead Zone. E a tradução direta de Dead Zone significa zona morta. E uma zona morta consiste em uma área onde os movimentos feitos no controle não serão lidos pelo jogo. A Dead Zone existe para evitar um problema muito comum em analógicos de potenciômetro chamado drift, que é onde você está jogando e seu boneco ou fica andando sozinho ou olhando para o lado sozinho, que é um problema causado por desgaste nos seus analógicos. E uma coisa que eu tenho uma dificuldade real de entender é por que essa foi a Dead Zone escolhida para ser a versão de lançamento do Xbox. Em resumo de como funciona aqui, nessa parte em vermelho que parece uma cabeça de Lego, nenhum movimento será registrado. Nas laterais esquerda e direita, em azul, somente movimentos horizontais serão registrados. Na parte superior e inferior, também em azul, somente movimentos verticais serão registrados. Conseguiu entender agora o porquê que é ruim mirar nesse jogo? Porque uma gigantesca parte dos movimentos que você faz não são lidos pelo controle. E em 2 patch notes diferentes, a bonitinha da dona Capcom chegou a listar que a Dead Zone foi corrigida. E se foi corrigida, isso confirma que é um problema, caso você tenha dúvida ainda. Porém, a única alteração relevante que foi feita foi a remoção do bloqueio vertical. Já o horizontal, que é logo mais importante, continua lá. O que me leva a crer que é uma decisão proposital para prejudicar a mira dos jogadores. Porque não tem outro motivo pra estar desse jeito aí. Já que o próprio Resident Evil 2, que foi lançado antes do 4, usa essa aqui, circular. Embora o R2 e R3 Remake sejam jogos relativamente difíceis de se mirar, porque o zumbi fica cambaleando de um lado pro outro, ou fica colocando o bracinho na frente pra você errar o tiro na cabeça, a precisão dos comandos é muito superior. Então é bem mais intuitivo você posicionar ou seguir o movimento de um alvo. Então, se você erra o tiro, o erro é seu, o que me lembra de um famoso clipe. Não vai. Esse aqui, se não me engano, eu tenho que tomar, tá certo? E a versão que ele tava jogando era justamente a demo do Xbox, que usava a primeira Dead Zone. E já aproveitando que eu tô falando em errar tiro, você sabe o que é uma crosshair? Crosshair é aquela cruzinha que fica abrindo e fechando conforme os movimentos do seu personagem. Então você não pode sair correndo e pulando precisamente, porque senão não seria Resident Evil. No R2 e R3 é assim que funciona. Andou um pouquinho pro lado, parou, a mira fecha. Andou um pouquinho pro lado, parou, a mira fecha. Atirou, abriu, esperou, fechou. No Resident Evil 4 era pra ser assim, porque não é. Andou um pouquinho pro lado, parou, fechou. Até aí tá igual. Só que por algum motivo, quando você move a sua mira, a porra da crosshair abre. Então é muito comum várias situações em que você tá parado e mesmo assim o tiro não pega. É onde tiro, velho. Desgrama, velho. Vou gravar essa porra, vai se fuder. Então pra quem reclama do original, que o Leon fica plantando... Ah, foda, bicho. Caras engraçados, demais.
montado no chão quando mira, aqui no remake é ainda pior, que mesmo parado o tiro não pega. E até jogos que se levam bem mais a sério que Resident Evil 4, como The Last of Us, não tem esse tipo de idiotice de abertura de crosshair. Como se já não bastasse, o jogo enfia um monte de verticalidade em áreas que não fazem sentido algum. Essa área aqui não dá em nada. Aquela ali nem tem como subir, mas tem uma véia lá, e na boa, que porra de lugar é esse? E por que caralhos uma ponte teria 2 andares? Áreas com verticalidade obrigam o jogador a ficar transitando ainda mais a mira de um lado pro outro. E ter a crosshair e a dead zone da forma que estão não condiz com a quantidade e velocidade dos inimigos que enfrentamos. Por exemplo, eu acho que o Leon, ele é muito tanque, muito lento, ele demora muito pra fazer um monte de coisa, sendo que o cenário é aberto e tem muito inimigo. Eu achei que faltou um pouquinho de coerência aqui. O 2 remake. E é exatamente isso. Pra falar sobre a movimentação do 4, primeiro eu queria falar um pouco sobre os outros remakes. No R2, o move speed do personagem era bem lento. Lento num ponto onde a animação de andar era mais rápida que o movimento físico do personagem. Então fica essa impressão estranha aí, ó. E é feito dessa forma pra condizer com os cenários mais fechados da delegacia e uma menor quantidade de inimigos. Mas mesmo assim, é bem responsivo e sem nenhum tipo de punição ou restrição. E o R3 seguiu a mesma pegada. Mas para falar do R3, vamos fingir que isso não existiu? Por gentileza, eu imploro! Mas eu acho que você já entendeu, né? Cenários mais abertos, mais inimigos na tela, dia um pouquinho mais rápido, a jogabilidade continua fluida. Então, o que se espera de um jogo como Resident Evil 4, que é conhecido por ter mais ação e tem uma gameplay arcade? Uma jogabilidade tão fluida quanto, certo? A infantaria chega às batalhas de grande escala no jogo de ação online gratuito War Thunder. As batalhas... Aqui não tem isso não. Aqui no R4, o move speed nem é tão ruim assim. É lento, mas dá pra tancar. O problema mesmo tem algumas mecânicazinhas totalmente desnecessárias e que não... Moço, nessa parte aqui, cara, dá raiva. Que tu é doido, você que tu esquiva quando tá vindo outro. Tu dá um trabalho da porra pra tu se distanciar dos caras quando tá tudo junto em cima de tu. Tu correndo. E eles são lentos, se eles fossem rápidos. Tem uma coisa sem meia, sem lógica também. Não agregam em nada na gameplay que prejudicam o jogador discretamente. Como esse nerf no Quick Turn que ficou absurdamente mais lento, mas até aí dá pra passar, vai. O que não dá pra passar é o seguinte, não me perguntem o porquê e sinceramente acho que nem eu quero saber, mas aqui temos uma restrição de 2 segundos que impossibilita o jogador de mirar caso ele solte o ADS após ter dado um tiro. E assim como a Dead Zone, isso é extremamente nocivo para jogadores de controle. Em qualquer jogo de tiro que presta, quando você aperta o botão de mirar, a sensibilidade é fortemente reduzida com o objetivo de aumentar a precisão do jogador. Então, a forma mais inteligente de transitar a mira até o alvo, mantendo a precisão da sensibilidade mais baixa, é justamente soltar a mira, posicionar no alvo e aí atirar. Bem melhor do que ficar levando a mirazinha até o alvo. Quem jogou sabe o quanto que isso deixa a gameplay incrivelmente travada. E eu preciso lembrar vocês da quantidade de inimigos... Esse cara é revoltado. Reclama o cara pro cara besteira. Tela? Não faz sentido. E o que também não faz sentido é a faca do jogo, que tem 2 tipos de ataque. O rápido, que você faz apenas pressionando uma tecla, e o preparado, que você segura o botão pra aí sim causar dano. E aí fica a grande pergunta. Por que você usaria o ataque rápido, sendo que a animação é mais lenta e tem menos alcance do que o botão normal preparado? E na real, isso aí só atrapalha. Vira e mexe, você fica dando facada no ar tentando finalizar uma plaga. É o mesmo... E o pior dessa porra dessa faca foi que fizeram pra essa porra quebrada aí. Tá. Moço, foi a pior coisa tosca que fizeram foi uma faca de quebrar. Tu tem que estar... não vou nem falar. Feeling de você dar chute no zumbi agachado no R6. E claro, se tratando desse game, é óbvio que a faca também tem uma pegadinha. Quando você faz qualquer ação, seja um ataque, finalização, quebrar uma caixa, o Leon fica segurando a faca na mão. E segurar na mão não muda absolutamente nada na gameplay. Com exceção de uma coisa. Quando ela está empunhada, é necessário aguardar uma animação adicional para voltar para a arma que estava equipada. Então, para uma ação simples como uma recarga, por exemplo, é necessário aguardar esse tempo adicional. Então eu tenho certeza que você, assim como eu, ficar flodando o botão de reload no meio dos ganados porque não sente que a ação está sendo executada. Mas usando o exemplo de uma situação cotidiana, você finalizou um ganado, o Leon vai ficar segurando a faquinha e quando você for mirar, o tempo de ADS vai ser consideravelmente mais lento. E isso pode ser a diferença de você levar ou não um dano.
Isso pra 2 inimigos até funciona, pra 15 não. Parece que a Capcom ficou em dúvida se ia fazer a faca do 2, que você segura, ou se ia fazer equipável do 3. Mas no final das contas fez a pior versão das duas. Mas sério, qual a dificuldade de manter a faca do 2? Que quando você solta, ele guarda rapidinho ali. E a própria animação é mais parecida com a do R4 original. E ainda sobre a faca temos ele, o Parry, que sinceramente... ninguém pediu por isso. E mesmo se alguém tivesse pedido, não faz sentido da forma com que ele foi implementado. Ao invés dele só evitar projéteis ou ataques hit kill, ele evita qualquer tipo de merda. Então dá pra perceber que ele nitidamente foi um desafio e tanto pra cá. Esse aqui eu joguei, não fiz isso. Ele, o Parry, que sinceramente... ninguém pediu por isso. E mesmo se alguém tivesse pedido, não faz sentido da forma com que ele foi implementado. Ao invés dele só evitar projéteis ou ataques hit kill, ele evita qualquer tipo... Mas isso aqui, cara, o cara tá jogando... Cara, o cara tá tirando o cara, pô. E o cara tá defendendo com a faca. É... de merda. Então dá pra perceber que ele nitidamente foi um desafio e tanto pra Capcom balancear, já que no normal você praticamente não toma dano. E nas dificuldades mais altas, a única forma que a Capcom conseguiu pra dificultar o seu uso foi justamente diminuir absurdamente o timing. Num ponto que você precisa de um monitor de 500 Hz pra conseguir acertar com constância. Isso aí por si só já diz o quão raso o parry é. Eu mesmo dou preferência em usar a movimentação pra evitar ataques do que tentar arriscar usar um parry. E tem uma coisa que eu acho engraçado. Eu nunca nem usei isso aí não, velho. Sempre vi muita gente reclamando dos Quick Time Events do jogo original. Já no remake eu não vejo ninguém falando nada do parry, já que tirando a parte que você tem que flodar o controle, eles não são essencialmente a mesma coisa? Tá, aqui eu meti um pouco louco, vai? De qualquer forma, existiu sim uma mecânica que tinha muito potencial, mas que foi idiotamente desperdiçada. O Stealth. Só que o funcionamento dele aqui é autoexplicativo. Starting off with this attack speed. It's absolutely unstoppable. Don't mind my little rusty sword right now. Cara, até doido, eu não sei essa IA também, esse cara. Todo jogo tem esses efeitos, né? E o resumo aqui é o seguinte: supondo que funcionasse direito, você só vai usar o stealth na hora que o jogo te induz, já que em diversos outros momentos ele coloca inimigos em posições estratégicas para você ser spotado. E às vezes você nem precisa ser spotado, ele já vem direto. E em outras vezes fica visualmente horroroso, já que dá pra ver que a Ashley tá no campo de visão do mendigo, só que mesmo assim nada acontece. E ainda bem que não acontece, porque aqui, diferente do original, você não pode controlar exatamente a posição dela. E é esse tipo de coisa que me faz refletir do quanto que o parry ou stealth agregam de forma positiva pra gameplay. Já que como a faca tem mais utilidade, ela tem que ter um contraponto, certo? Então o que foi feito aqui foi tornar a faca um item quebrável, mas na verdade isso quebrou foi todo o balanceamento do jogo. Pense comigo, se a sua munição acaba, você não pode usar suas armas, então você tem a faca como último recurso. Já no remake, se a sua munição acaba, você não pode usar as armas e a faca quebrou. Você não pode combater, certo? Então porra, sei que cagaram, doido, sabe? Como que os devs resolveram isso? Dando munição infinita pro player, yeah! E você pode dar tiro no céu à vontade, porque se você tiver sem bala, o próximo drop quase sempre é munição. E olha que eu nem tava usando a maleta que dá um boost a mais. Mas se o seu problema for cura, aí o jogo é outro. O jogo deu 4! O jogo deu 4 ervas verdes! 4 ervas verdes! Vou clipar. Sabendo então que a dificuldade adaptativa é extremamente incisiva, eu decidi então testar até o limite, tomando dano propositalmente e descartando os itens de cura para forçar a jogar só no Danger. E o resultado é curioso. Próximo. Vai dar. Só dá um pulo, né? Rapaz, isso é uma programação, programaram já pra identificar quando tu tá quase morrendo, pra eles poderem dar uma ajuda, né? Talvez seja isso.
E você, como um bom manjador, já deve saber que essa mecânica também tem no R4 original. Mas, vai lá, boa sorte pra fazer igual. Acaba a munição, mas não dá pra... Conclusão. Vamos ver que esse maluco... Tá, eu sei que o vídeo tá longo, mas aguenta só esse finalzinho? Tá, então vamos lá, divertido, eu quero tá fazer um exercício muito simples. Vamos fazer uma somatória dos pontos citados. A Dead Zone e a Crosshair atrapalhando a responsividade da mira e precisão dos acertos, a necessidade de dar mais tiros pra stunar, receptividade pra combos inimigos, animações ou restrições desnecessárias na movimentação. Você consegue perceber que ter tomado um dano ou até mesmo morrido pode não ter sido necessariamente um erro seu? E sim uma decisão de design do jogo ou até mesmo uma falta de polimento? Mas na boa, pra que se preocupar com gastar munição ou tomar dano, sendo que o jogo vai te dar todos os recursos de volta? O que tira completamente a profundidade da gameplay. E fica pior ainda, quando o próprio marketing da Capcom enfatizou que aproximaria Resident Evil 4 a uma experiência mais survival horror. E uma das bases desse gênero é justamente o gerenciamento de recursos. Então a única coisa que eles fizeram foi tirar o Survivor do survival horror. O jogador tá sem itens, deve ter um motivo, certo? Ou tá errando tiro, ou não tá explorando o cenário direito, ou não tá gerenciando o inventário corretamente. A ausência de recursos deveria ser uma consequência de não estar jogando direitinho, e não um motivo pra você receber mais munição ou cura, entende? Sei que vai parecer hipocrisia reclamar que tô recebendo mais dano, depois reclamar que tô recebendo mais cura, mas não concorda comigo que é muito melhor você oferecer fluidez e precisão pro jogador e aí a performance dele vai depender do quão bem ele joga? Muito melhor do que deixar dificuldade adaptativa e escolher se você vai se fuder ou não. Tem momentos que o inimigo comum toma 7 tiros na cabeça e não acontece nada, e o Dr. Salvador, que deve ser o inimigo mais forte, toma apenas 2 e fica stunado. Se esse tipo de coisa fosse menos aleatória, o jogo seria um pouco mais previsível e aí já não seria tão necessário enfiar item infinito no jogador. Logo, quem tem uma boa noção vai conseguir armazenar recursos, e quem tem dificuldade poderia optar pelo stealth, por exemplo, que é uma opção mais lenta, porém segura de se jogar, se funcionasse direito, claro. E aí tem a galera que vai chegar dizendo que é pra deixar o jogo mais difícil, mas você tem certeza disso? Porque o remake oferece bem mais facilitador que o original. Você pode criar qualquer tipo de munição e granada, o stealth é idiotamente fácil de usar e mata qualquer inimigo comum em hit kill e arranca mais da metade dos inimigos mais fortes. Isso sem upar a faca. O Ballistic Vest está disponível em todas as dificuldades, inclusive as mais altas. Chapeuzinho, maleta e chaveirinho que melhoram atributos escolhidos a dedo pelo jogador. E isso sem falar de DLC, que tem um mapa que acrescenta mais tesouros no jogo. Enfim, o remake não é realmente mais difícil que o original. Ele é artificialmente mais difícil por conta dos tópicos mencionados no vídeo. Então você tem uma ilusão de dificuldade. Ou você acabou de esquecer que é impossível ficar sem munição e cura. E como eu mencionei lá no início, tem uma galera que teima que algumas decisões são feitas para deixar o jogo mais realista. E eu entendo e compreendo vocês. Mas vocês sabem que vocês estão no Resident Evil 4, né? Relaxa, eu sei que o original é bem mais viajado que o remake, mas de qualquer forma, se você veio até Resident Evil 4 em busca de realismo, eu realmente acredito que você tá no jogo errado.
Então, para finalmente finalizar, o remake tenta colocar mecânicas novas como parry e stealth, tentando se atualizar para os dias de hoje, mas elas ou não fazem sentido ou não funcionam bem e acabam quebrando a própria base do game. Então, ele falha até mesmo na proposta, que é modernizar o original de forma um pouquinho mais pé no chão. Daí, no final das contas, ele acabou se tornando um jogo bem... Não é à toa que ninguém mais fala dele. Então, depois de ter dito e mostrado os clipes, eu realmente acredito que esse é o maior problema do Resident Evil 4 Remake, a dificuldade artificial. Inteligente, hein? Essa é a inteligência. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não tá no canal, se inscreva, deixa o like. Valeu, até o próximo vídeo. Falou, valeu, até mais. Fui.